TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite a todos. Dando início à sessão solene, quinta sessão solene da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão solene em homenagem aos 50 anos da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Autor da proposição, vereador Aldo Clemente. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em homenagem aos 50 anos da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Com base no Decreto Federal 70274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, convido para compor a mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. O propositor da homenagem, o vereador Aldo Clemente. O doutor Rodrigo Quitude, ouvidor geral, representando aqui o excelentíssimo senhor prefeito de Natal, Carlos Eduardo. O doutor Alexandre Varela, controlador-geral do Estado do Rio Grande do Norte, aqui representando o governador do Estado, Robson Faria. O doutor Marco Bruno Miranda Clementino, juiz federal, diretor do Fórum da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. O doutor Araquém Mariz de Faria, desembargador aposentado, magistrado decano da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Convido o doutor Paulo Coutinho, presidente da OAB Seccional Rio Grande do Norte. Está composta a mesa. Esta sessão solene tem por finalidade prestar uma homenagem aos 50 anos da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, pelo transcurso da data no qual foi celebrada, dia 13 de março. Na ocasião, serão homenageadas personalidades jurídicas que fazem parte da história desta nobre instituição e que cumprem um papel primordial e significativo em promoção à justiça e execução de leis. Convido todos os presentes para que, em atitude de respeito, entoemos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio brilho, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas forte do colosso, e o teu futuro espelha a grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garriga, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o láparo que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas ergues na justiça clama forte, verás que o filho teu não pode a luta, e quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, pátria amada Brasil. Quero registrar aqui a presença dos vereadores Cléber Fernandes, da vereadora doutora Nina Souza, do vereador Preto Aquino, do vereador Felipe Alves. Neste momento, assistiremos a um vídeo produzido pela nossa TV Câmara, que contará um pouco sobre a homenagem à Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. A Justiça Federal foi criada no Estado Potiguar no dia 13 de março de 1891. Depois de 46 anos de atuação, foi desativada pelo Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas. Um marco para a Justiça Federal de todo o país foi o ano de 1966, quando a Lei nº 5.010 reorganizou a Justiça Federal de primeira instância. No ano seguinte, em 1967, o Judiciário Federal se instalava novamente no Rio Grande do Norte, tendo como primeiro juiz Armindo Guedes e como juiz substituto Araquém Mariz de Faria. Com a promoção do juiz Araquém Mariz para a titularidade, assumiu a vaga de juiz federal substituto José Augusto Delgado, hoje aposentado, que alcançou o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ano após ano, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte evolui e contribui de forma significativa com a sociedade, criando um legado positivo e fazendo história. O trabalho da Justiça Federal no nosso estado é intenso e vai muito além do julgar. A capacitação e qualificação dos seus magistrados e servidores também é uma prioridade.
o que garante qualidade e eficiência na execução dos seus trabalhos. Além da estrutura das varas, na Justiça Federal do Rio Grande do Norte funciona um núcleo da Escola de Magistratura Federal e o Centro de Estudos Jurídicos. As duas instituições estão focadas no ensino jurídico, tanto na qualificação como no incentivo. O Núcleo Potiguar da SMAF realiza mensalmente a Quinta Jurídica, um seminário em que são discutidos os principais assuntos jurídicos e a relação deles com a sociedade. O evento é realizado em Natal e também nas subseções. Esse projeto tem mais de 10 anos. O sucesso foi tão grande que ele já foi implantado em outras seções judiciárias. A Escola de Magistratura Federal também promove diversos cursos e seminários para o público externo e interno, um trabalho que tem como grande objetivo capacitar e qualificar os operadores do direito. O Centro de Estudos Jurídicos mantém uma revista de publicação semestral, com a divulgação de artigos e outros ensaios escritos por juristas e colaboradores. E mais, ele elabora e executa o cronograma de treinamentos e capacitação de servidores desta seção judiciária. A Justiça Federal não se limita à sua responsabilidade maior, que é julgar. Nós nos preocupamos com o bem-estar da comunidade potiguar, desenvolvendo diversos programas sociais, convertentes na cultura, no voluntariado e no social. Um exemplo disso é o projeto Escola na Justiça. Mensalmente, alunos de escolas públicas e privadas visitam a seção judiciária e assistem a uma palestra sobre cidadania. É um momento muito especial de contato direto entre os juízes e os jovens cidadãos potiguares. Outra iniciativa da Justiça Federal do Rio Grande do Norte é o programa Instância das Artes. Seu objetivo é incentivar a produção cultural no estado. O evento vem se consolidando como um novo palco para a arte e a cultura do Rio Grande do Norte. Mensalmente, artistas potiguares se apresentam no hall principal da Justiça Federal. Outro programa desenvolvido pela seção judiciária, que é um grande destaque nacional, é o Ressocialização dos Presos. Os educandos, como são chamados, cumprem a carga horária de 44 horas semanais de trabalho e têm a remuneração de um salário mínimo. O projeto, desenvolvido pela seção judiciária, oferece ainda cursos profissionalizantes aos presos. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte se empenha diariamente, por seus juízes, servidores, estagiários e colaboradores, em prestar um serviço célere e eficiente para a população do nosso estado. Somos conscientes da responsabilidade do nosso trabalho. Estejam certos do nosso compromisso de prestar um serviço cada vez melhor. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Solicito ao ilustre vereador Aldo Clemente, propositor dessa sessão solene em homenagem aos 50 anos da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, para que assuma a presidência enquanto faço as minhas considerações em nome desta Casa Legislativa. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador, presidente dessa casa, Ranieri Barbosa. Cumprimentar o presidente Aldo Clemente, propositor aqui desta sessão solene em homenagem aos 50 anos da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, como também ao representante do prefeito Carlos Eduardo, doutor Rodrigo Kiduti, ao senhor Alexandre Varela, doutor Alexandre, inclusive controlador-geral do Estado, representando o governador Robson Farias, ao doutor Marco Bruno Miranda Clementino, juiz federal e diretor do Fórum da Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte, ao doutor Araquém Maris Faria, desembargador aposentado, magistrado e decano da Justiça Federal, ao doutor Paulo Coutinho, presidente da OAB Seccional Rio Grande do Norte. E quero cumprimentar aqui o doutor Joanilson Bezerra de Siqueira, juiz federal, em que cumprimento em nome dele a todos presentes aqui ao plenário. Serei breve. Primeiro, falar aqui da Justiça Federal, eu acredito que eu estaria com uma inibição de conhecimentos por não ser conhecedor da área da Justiça Federal. Porém, como representante de um poder legislativo desta casa, e sabendo da importância independente de instâncias
em que a Justiça Federal hoje compreende e da sua importância na representatividade que tem hoje na nossa sociedade. Fico até muito à vontade de falar como cidadão, não como representante dessa Casa Legislativa, quando observei neste simples documentário em que tinha uma apresentação do que a Justiça, doutor Marco Bruno, a Vossa Excelência, que está como dirigente hoje deste fórum tão privilegiado da instância jurídica do nosso Estado. Quando eu vi ações de estudantes de escolas públicas tendo oportunidade de aulas de cidadania, quando percebi o programa de instância nas artes, como também podemos perceber a ressocialização de apenados. Para mim foi importante, como a sociedade que está acompanhando hoje essa sessão solene, de desconhecimento e limitação nossa, que a Justiça Federal muitas vezes limita-se apenas aos processos que estão judicializados e tramitando em sua corte. Hoje, quando vejo que é muito maior a representatividade e o alcance na sociedade que a Justiça Federal tem. Eu não iria nem exercer aqui por alguns minutos esta tribuna para fazer considerações de homenagem à casa, porque já teria deliberado ao propositor, o doutor Aldo Clemente, que fizesse homenagem por justo merecimento e por conhecimento de causa. No entanto, eu não poderia me inibir nem me omitir de falar como representante desse colegiado e agradecer, sem demagogia, doutor Marco, que essas ações que a Justiça Federal tem de contribuir para melhorar a cidadania dos jovens de escolas públicas, para a melhoria através das artes, da cultura, de poder potencializar a um segmento que eu acho que fomenta cada vez mais também a formação de uma cidadania, como também a ressocialização que hoje é tão criminalizada e desacreditada, que eu desconhecia que a Justiça Federal também tinha um compromisso em devolver à sociedade pessoas, muitas vezes regeneradas, e que tivessem passado por um programa da própria Justiça Federal. Vejam do quão importante, não só na instância de méritos jurídicos a serem julgados e encaminhados. Desculpe dizer, diante da minha limitação, da minha formação acadêmica, que é em outra área, para colocar que hoje eu sinto orgulho de ser um cidadão aqui natalense, norte-riograndense, de perceber que a justiça tem um olhar sensível também para uma inclusão social, não apenas para méritos de julgamentos, que é de sua competência e prerrogativa legal. É muito dignificante, como cidadão estou falando aqui, e como um edil que estou aqui como representante da população natalense. Parabéns e que vocês continuem com esse tipo de trabalho, que não é de alcance da sociedade do conhecimento, porque eu mesmo desconhecia plenamente que vocês exerciam ações tão importantes e nobres para a nossa sociedade. Muito obrigado e que é uma justa homenagem a esses 50 anos. Eu passo a presidência ao presidente da Câmara Municipal de Natal, o vereador Ranieri Barbosa. Concedo a palavra ao excelentíssimo vereador, doutor Aldo Clemente, o propositor desta sessão solene. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Ranieri Barbosa, meu colega de parlamento, excelentíssimo senhor juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, em nome de quem saúdo os magistrados presentes nesta solenidade. Ilustríssima senhora Maria Isabel Gugel Umbelino, em nome de quem saúdo todos os servidores da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte,
presentes nesta solenidade. Meus colegas vereadores e vereadoras presentes, meus senhores e minhas senhoras. O que dizer de um Estado sem judiciário? O que dizer da construção da cidadania sem a atividade incansável de todos os que atuam na justiça? Como conceber a atuação do Estado sem a justiça e todos os atores que dela fazem parte? Esta sessão solene se justificaria por si só pela instituição que dela recebe homenagem, a justiça. Mas vamos além. Estamos todos irmanados desse clima de festa pela comemoração de uma maior dimensão. Estamos a saudar da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, uma casa integrada por homens e mulheres engajados na causa do fazer justiça. A Seção Judiciária Norte-Rio-Grandense honra o Estado de Potiguar, faz história e marca a história do nosso Rio Grande do Norte. Uma casa que traz na seriedade seus passos mais sólidos, na competência dos magistrados e servidores, seu cartão de visita para todos que dela precisam, na eficiência do seu labor, motivo de orgulho para todo natalense e todo potiguar. A Justiça Federal no Rio Grande do Norte é desbravadora como potiguar, ousada como sertanejos e vencedora como o povo desta terra de Miguel Seabra Fagundes. As adversidades não assustam, incentivam. O Judiciário Federal orgulha nosso povo e resplandece o que de melhor nós temos, o próprio potiguar. A história do Rio Grande do Norte se entrelaça à da própria justiça. Afinal, foi na JF Rio Grande do Norte que ocorreu o processo de desapropriação da UFRN. Foi da Seção Judiciária que veio a decisão para a interdição do Morro do Careca e, a partir disso, a preservação do principal cartão postal da nossa cidade. Excelentíssimo senhor presidente Ranieri Barbosa, a sessão solene que ocorre nesta noite na Casa Legislativa da capital é por dever de justiça. Afinal, o Judiciário Federal Potiguar faz um grande trabalho no nosso Estado, e especialmente na nossa capital. Aliás, foi a partir daqui de Natal, da antiga sede na Avenida Hermes da Fonseca, próximo ao 3º Distrito Naval, que a Justiça Federal do Rio Grande do Norte surgiu. O Judiciário Federal Potiguar é destaque nacional. Para o país ecoa a marca de pioneirismo e eficiência. Afinal, foi aqui, na JF Rio Grande do Norte, que houve o lançamento nacional do processo judicial eletrônico. A Seção Judiciária Potiguar é a única no país a quem 3 vezes foi conferido o aproveitamento de 100% do IPCJus, um índice feito pelo Conselho Nacional de Justiça que comprova a eficiência do órgão. Câmara Cascudo, nosso escritor, certa vez disse que o melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro. Parafraseando o mestre, asseguro aos senhores e senhoras, um dos melhores produtos do Rio Grande do Norte é a nossa Justiça Federal. Aliás, e que produto? Um produto que traz compromisso de magistrados e servidores, uma instituição séria, ética e respeitada. O perfil da JF Rio Grande do Norte reflete a personalidade daqueles que a integram. A história dessa instituição se entrelaça a de tantos natalenses, potiguares. E o que dizer da história de José Augusto Delgado, um dos homenageados desta noite? Um jurista que começou sua carreira na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e chegou ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, posto do qual hoje está aposentado. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça abriga hoje outro grande jurista que tem muito de sua carreira profissional entrelaçada com a JF Rio Grande do Norte. É o caso do ministro Luiz Alberto Gugel de Faria, também homenageado por esta Casa Legislativa. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região é uma corte que já abrigou muitos potiguares. Atualmente, o Rio Grande do Norte tem a satisfação de contar naquele colegiado com a competência e a ética do desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior, um grande jurista homenageado desta sessão. Temos, nesta solenidade, homenagem a um profissional que foi um dos primeiros juízes federais do Rio Grande do Norte, desembargador federal aposentado Araquém Maria de Faria. Uma das primeiras varas criadas no Estado foi a 3ª Vara, e entre nós
temos um profissional que por muitos anos foi magistrado titular desta vara, chegando depois a desembargador federal do Tribunal Regional da 5ª Região, Francisco Barros Dias. Por falar em magistrados de grande lastro de história na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, um exemplo é o juiz federal Magnus Augusto Costa Delgado, titular da 1ª Vara Federal. Meus senhores e minhas senhoras, o Judiciário Federal Potiguar completa 50 anos, tendo em seus quadros magistrados de expressão nacional. Querem um exemplo? O juiz federal Ivan Arila de Carvalho, professor da UFRN, escritor, integrante da Academia de Letras, um estudioso do direito ambiental. Outro magistrado de grande repercussão nacional é o juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, corregedor do Presídio Federal de Mossoró e magistrado titular da 2ª Vara Federal. Um profissional que, a partir da sua atuação no direito penal, é muito reconhecido em todo o país. Ilustres familiares que nos alegram com a presença nesta noite. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte traz como características o fato de ir além do julgar. É uma instituição que muito se integra à sociedade. Este fato é de reflexo de administrações dinâmicas. O juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino, diretor do Fórum da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, e já reconduzido para mais uma gestão, é um exemplo de gestor arrojado e ousado. Parabéns, doutor Marco, pela sua gestão. Quem também deixou marcas na gestão da Justiça Federal do Rio Grande do Norte foi o juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto, que hoje atua na Justiça Federal da Paraíba. Foi o doutor Manuel Maia, o idealizador do memorial da JF Rio Grande do Norte. Outro administrador que deixou sua assinatura na sessão judiciária foi o juiz federal Janilson Bezerra de Siqueira, titular da 4ª Vara Federal, um magistrado comprometido com o julgar. Meus senhores e minhas senhoras, esta sessão solene traz na pessoa da servidora aposentada Maria Isabel Gungel Umbelino a representação maior do comprometimento, da competência e da ética do servidor da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Doutora Isabel foi durante muitos anos diretora da Secretaria Administrativa e deixou sua grife na própria história da instituição. Por falar em servidor, comprometimento no trabalho e eficiência, essas são marcas do servidor Magnus Henrique Medeiros, atual diretor da Secretaria Administrativa, homenageado esta noite. Lembrar a história dos 3 homenageados desta noite é também trazer ao palco a frase de Rui Barbosa que disse: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Excelentíssimos senhores homenageados e excelentíssima senhora homenageada, os senhores lutaram sim no labor diário da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E acreditem, venceram. Venceram os senhores, venceu a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que escreve a história do nosso próprio Estado. A Câmara Municipal de Natal se sente orgulhosa e feliz por fazer parte desta noite, uma homenagem a homens e mulheres de uma instituição do lastro da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Os 13 homenageados de hoje congregam o que de melhor a Justiça Federal tem, reflexo do próprio povo do nosso Estado, compromisso, seriedade, garra e competência. Senhores magistrados, ilustres servidores da sessão judiciária, o sentimento que ecoa aqui é o sentimento do povo natalense e potiguar. Gratidão. A cada um dos senhores e senhoras, o obrigado mais fraterno por todo o empenho nessa instituição que tem a nobre causa de fazer justiça. Padre Antônio Vieira, em um dos seus sermões, disse: nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos quando fazemos. Nos dias que não fazemos, apenas duramos. O Judiciário Federal no Rio Grande do Norte é muito porque faz muito. A JF Rio Grande do Norte orgulha nosso povo porque dela emana trabalho, justiça e compromisso com nossa gente. Parabéns a todos da Seção Judiciária Potiguar. Que Deus abençoe. Aldo Clemente, vereador de Natal. Muito obrigado.
Por justiça, eu vou passar a presidência desta solenidade ao vereador propositor Aldo Clemente, que dê continuidade às homenagens que o mesmo está sendo propositor. Mas antes, até quebrando um pouco a formalidade, eu vou aqui me dirigir ao doutor Marco Bruno, como diretor deste Fórum Federal aqui no Rio Grande do Norte, porque quando eu vi a importância desse trabalho da escola na Justiça, nós temos a escola na Câmara, para que possamos ter uma oportunidade, depois da Escola do Legislativo, fazer uma parceria com a Escola na Justiça. E essa parceria poder contribuir de uma forma de fortalecimento institucional entre instituições, Poder Judiciário e Legislativo, que possamos ampliar para que crianças das escolas públicas do município tenham acesso, através da Escola do Legislativo, à Escola da Justiça, porque vi o quanto é importante a formação de podermos melhorar e potencializar a cidadania nessa cidade. Eu acho que combater a violência social é poder formar bons cidadãos. Então, quero agora convidar aqui o nosso propositor, vereador Aldo Clemente, que assuma a presidência desta sessão solene. Primeiro, agradecer a gentileza do vereador presidente dessa casa, meu amigo Ranieri Barbosa. Passaremos agora a fazer a entrega dos diplomas de reconhecimento. Solicito ao chefe cerimonial desta casa, Joãozinho Batista, que proceda ao anúncio das homenagens e conduza os procedimentos. Excelentíssimo senhor vereador Ranieri Barbosa, presidente dessa Casa Legislativa, senhor vereador Aldo Clemente, autor da proposição e presidente dos trabalhos desta relevante sessão solene, excelentíssimas autoridades que compõem a mesa dos trabalhos, excelentíssimos homenageados, autoridades que abrilhantam esta cerimônia no nosso plenário e nas nossas galerias. Senhor presidente, antes de fazermos o anúncio das homenagens, faremos alguns registros dos que se apresentaram à nossa equipe. Também estão presentes no plenário os senhores vereadores Lina Souza, Kleber Fernandes, Felipe Alves e Preto Aquino. A presença da doutora Ticiana Delgado, que é juíza representando aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Do juiz do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Vladimir Capistrano. Da senhora juíza federal, Gisele Leite. Do senhor juiz federal, Carlos Wagner Dias Ferreira. Da senhora promotora de justiça, Andréa Maris de Faria. Do senhor juiz federal, aliás, do doutor João Eduardo, que é juiz auxiliar do Tribunal de Justiça. Do senhor juiz federal Eduardo Dantas. Também registramos a presença dos senhores procuradores legislativos, doutor Rodrigo Dantas e doutor Daniel Leves, que também foi servidor da Justiça Federal. Também a presença do doutor Janilson Bezerra de Siqueira, juiz federal. Registramos a presença de Marília Rocha, que é coordenadora de comunicação da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Do jornalista Paulo Macedo, que é vice-presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Jornalista Virginia Celli, que é diretora da nossa TV Câmara Natal. Jornalista João Ferreira, que coordena a assessoria de comunicação social. Também destacamos a cobertura do Juri News Notícias Jurídicas. E cumprimentamos todos os servidores da Justiça Federal aqui presente, através das servidoras Isabel Gugel, uma das homenageadas desta noite, e da jornalista Ana Ruth Dantas, assessora de comunicação da Justiça Federal, a quem agradecemos os gestos de cooperação. Também agradecemos todos os gestos de cooperação e parceria da assessoria do mandato do vereador
Aldo Clemente. Senhor presidente, esse cerimonial passa a reproduzir duas mensagens enviadas ao nosso cerimonial. Mensagem enviada pelo excelentíssimo senhor juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto. Senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Natal, vereador Ranieri Barbosa, impossibilitado de comparecer, registro que recebi com orgulho e emoção a notícia de que meu nome foi incluído entre os magistrados cujos nomes foram lembrados pelos representantes do povo de Natal no dia em que é homenageada a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Na comemoração alusiva aos seus 50 anos, também celebrando a sua reimplantação. Orgulho-me, porque integrei a incomparável seção judiciária do Rio Grande do Norte. Emoção, porque, embora aí não tendo nascido, fiz de Natal meu lar e minha terra por mais de 20 anos, lugar onde nasceram 2 dos meus filhos. Parabéns à Câmara de Natal por homenagear e prestigiar a Justiça Federal. Parabéns pela iniciativa, vereador Aldo Clemente. Juiz Federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto. Mensagem enviada pelo excelentíssimo senhor Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho. Excelentíssimo senhor vereador Ranieri Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Natal, Rio Grande do Norte. Lisonjeado, acuso o recebimento de comunicação, dando conta de que o meu nome foi merecedor de homenagem a ser conferida durante a sessão solene em honra do cinquentenário da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Agradeço pelo gesto aos excelentíssimos senhores vereadores, com assento no Palácio Frei Miguelinho, especialmente ao vereador Aldo Clemente, autor da proposta. Justifico a minha involuntária ausência em razão de incontornável atividade jurisdicional no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado no Recife, em horário colidente com o ato legislativo natalense. Rogo a Vossa Excelência a fineza de aceitar como meu representante para o ato o juiz federal Marco Bruno de Miranda Clementino, diretor do Fórum da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Respeitosamente, Ivan Lira de Carvalho, juiz federal da 5ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, no exercício do cargo de desembargador federal convocado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Este cerimonial passa a reproduzir o que consta no diploma que será entregue em instantes. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Ranieri Barbosa, tem a honra de homenagear as excelentíssimas autoridades. O senhor ministro do STJ, José Augusto Delgado, o senhor desembargador aposentado Araquém Mariz de Faria, o senhor ministro do STJ, Luiz Alberto Gugel de Faria, o senhor juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino, o senhor juiz federal Ivan Lira de Carvalho, o senhor juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, o senhor juiz federal Magnus Augusto Costa Delgado, o senhor desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior, o senhor desembargador federal aposentado Francisco Barros Dias, o senhor juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto, o senhor juiz federal Janilson Bezerra de Siqueira, a senhora Isabel Gugel Umbelino, que é servidora decana da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, e o senhor Magnus Henrique Medeiros, que é atual diretor da Secretaria Administrativa da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, pela relevância dos serviços prestados à cidade do Natal. Palácio Padre Miguelinho, em Natal, 21 de março de 2017. Consignam as suas assinaturas o vereador Ranieri Barbosa, presidente dessa Casa Legislativa, e o vereador Aldo Clemente, autor da proposição. Senhoras e senhores, antes da entrega das honrarias, nós ouviremos uma canção com o músico saxofonista Joedson Silva.
Nós agradecemos a gentil participação do músico saxofonista Joedson Silva. Destacamos que a canção executada foi Linda Baby, que esta semana este Poder Legislativo Municipal hoje decretou como patrimônio imaterial da nossa cidade. Este cerimonial também registra a presença do advogado Eider Nogueira, que é controlador nesta Casa Legislativa. Neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Ranieri Barbosa, e o presidente dos trabalhos, propositor da homenagem, vereador Aldo Clemente, irão se posicionar na frente da mesa diretora para a entrega das honrarias aos nossos homenageados. O homenageado é o ministro do STJ, José Augusto Delgado, um dos primeiros juízes da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Neste ato será representado pela juíza de direito, doutora Ticiana Delgado. Convidamos o senhor desembargador aposentado Araquém Mariz de Faria, um dos magistrados decano da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, para receber a sua homenagem. Homenageado o ministro do STJ, Luiz Alberto Gugel de Faria. Este ato é representado pelo diretor do Fórum da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o juiz federal Marco Bruno Clementino. Diretor do Fórum da Justiça Federal do Rio Grande do Norte já fica posicionado, pois é o nosso próximo homenageado. Homenagem a Dr. Marco Bruno Miranda Clementino.
Doutor Marco Bruno, o senhor representa neste ato o juiz federal Ivan Lira de Carvalho. Agora sim, o diretor da Justiça Federal do Rio Grande do Norte retorna ao seu assento. Convidamos o senhor juiz federal, Dr. Walter Nunes da Silva Júnior. Neste momento, convidamos a doutora Tiziana Delgado e a senhora Maria Nobre para acompanharem os parlamentares na próxima entrega. Homenagem ao senhor juiz federal, Dr. Magnus Augusto Costa Delgado. As senhoras representam também neste ato o desembargador federal aposentado. Aliás, o desembargador federal é Dilson Pereira Nobre Júnior. Homenageado, desembargador federal aposentado Francisco Barros Dias.
Homenageado o juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto, neste ato representado pelo seu filho Eduardo Maia de Vasconcelos. Homenageado o juiz federal Janilson Bezerra de Siqueira. Neste momento, também convidamos a senhora vereadora Nina Souza, mulher parlamentar aqui presente, para acompanhar os demais parlamentares na entrega de uma homenagem a uma das mulheres homenageadas nesta noite, que é a servidora Isabel Gugel Umbelino. É a servidora aposentada que atuou por mais tempo na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. You know, I've realized that a lot of times I fail to see Convidamos o senhor Magnus Henrique Medeiros, atual diretor da Secretaria Administrativa da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E assim concluímos as homenagens desta noite. Registrada a homenagem do Poder Legislativo Municipal aos 50 anos da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Conceda a palavra ao senhor Marco Bruno Miranda Clementino, diretor do Fórum da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, para fazer as suas considerações na tribuna em nome dos homenageados.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Ranieri Barbosa, excelentíssimo senhor vereador Aldo Clemente, propositor da homenagem, a quem agradeço penhoradamente pelo prestígio, pelo privilégio de estar aqui hoje em nome da Justiça Federal, e em nome de quem também saúdo todos os vereadores e vereadoras presentes, excelentíssimo senhor Dr. Rodrigo Kiduti, ouvidor-geral do município, representando o prefeito, excelentíssimo senhor Alexandre Varela, controlador-geral do Estado, representando o excelentíssimo senhor governador, queridíssimo doutor Araquém Mariz de Faria, de fato, o nosso decano da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Nós tivemos um juiz federal que aqui esteve antes dele, mas por pouco tempo, né? O nosso decano de coração é o doutor Araquém. Ilustríssimo senhor doutor Paulo Coutinho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte. Eu peço licença para saudar nominadamente os juízes federais aqui presentes, o colega Walter Nunes da Silva Júnior, o corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, colega Genilson Bezerra de Siqueira, atual diretor da Escola da Magistratura Federal aqui no Estado, excelentíssima senhora Gisele Leite, coordenadora do nosso Centro de Conciliação, juíza federal, colega Carlos Wagner Dias Ferreira, presidente atual da turma recursal da nossa seção judiciária, o doutor Eduardo Nantas, aqui presente, que atualmente coordena, presidente, a Quinta Jurídica, um dos projetos que foram aqui apresentados no vídeo gentilmente elaborado pela TV Câmara. Eu gostaria de saudar os servidores da Justiça Federal aqui presentes, nas pessoas de Isabel Gurgel e Magnus Medeiros, também homenageados da noite. Faço o registro de que aqui baixinho o doutor Araquém dizia da doutora Isabel que essa era a homenagem mais justa da noite, e eu concordo com ele. Quero saudar todos os familiares e amigos e peço licença pela ousadia para fazê-lo em nome da minha mãe, professora doutora Maria do Livramento Miranda Clementino, que aqui está presente. Eu havia preparado, senhor presidente, aqui um início de apresentação, eu não fiz discurso, mas resolvi mudar a partir da fala de Vossa Excelência. E eu resolvi me inspirar numa frase que eu disse numa apresentação em nome do Tribunal do nosso processo judicial eletrônico ainda em 2006. Em 2006, nós fomos premiados, o nosso tribunal, no Prêmio Inovare, como a melhor solução para a modernização do Poder Judiciário, com, então, o Sistema CRETA, que era o nosso sistema de processo judicial eletrônico. Naquela apresentação, eu disse que os nordestinos, e eu falava em nome do Tribunal da Quinta Região, 6 estados, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, nós, os juízes federais nordestinos, tínhamos orgulho de partir no jumento com o computador a tiracolo para distribuir justiça no Nordeste, para o povo sofrido da nossa região. Eu acho que suas palavras expressam um pouco o que eu disse naquele momento, porque a nossa filosofia de trabalho na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte é nunca esquecer dos valores do Nordeste e a dificuldade que enfrenta o nosso povo no dia a dia, mas oferecendo a melhor justiça que um órgão jurisdicional brasileiro, com a matéria-prima da lei brasileira, eu penso, pode oferecer. E por isso eu tomo esse momento, senhor presidente, como uma prestação de contas que a Justiça Federal vai fazer ao povo de Natal, a quem também temos um enorme orgulho de servir. Nós somos, e é como Justiça Federal, o que se pode chamar de Justiça da República. Nós somos criados após a proclamação da República, através de um decreto que antecedeu a Constituição de 1891, o Decreto 510, tendo depois sido regulamentada a nossa estrutura pelo Decreto 848. O que nós éramos? Nós éramos uma justiça republicana, uma justiça que Rui Barbosa, inspirado na Justiça dos Estados Unidos, havia criado como forma de exercer o controle da administração pública. Ele percebia que seria necessário que o Brasil contasse
com um órgão jurisdicional capaz de enfrentar o Estado, protegendo o direito dos cidadãos. Basicamente, a inspiração era no procedimento que o direito americano chama de judicial review, que é a revisão dos atos da administração e o exercício do controle de constitucionalidade. Essa é a ideia dele, era dotar o cidadão brasileiro, já que ali se criava uma república, se instituía uma Constituição republicana, de mecanismos de fazer valer os seus direitos, ainda que houvesse resistência por parte do Estado. Basicamente, Rui Barbosa pensava na lição de alguns teóricos dos Estados Unidos, no sentido de que seria necessário dotar algum órgão desse poder, e esse órgão não poderia ser o executivo, que era o dono do tesouro, e não poderia ser o legislativo, que era o dono da espada. Então, ele teria que criar o órgão mais fraco, que ele chamava de menos perigoso, e esse órgão seria o Poder Judiciário. Aí surgiu a Justiça Federal. No início, Rui Barbosa, ele próprio disse que não tinha muita esperança que a Justiça Federal fosse dar certo. Ele não tinha muita esperança que a Justiça Federal fosse dar certo. Porém, em 1895, quando ele estava exilado em Londres, saiu uma decisão proferida por um juiz federal chamado Henrique Vaz, numa ação que ele patrocinara em favor dos militares reformados insurgentes contra o governo, insurgentes ao governo de Floriano Peixoto, que a história conta, tomou o poder de forma discutível, pelo menos discutível. E o juiz federal enfrentou o poder de Floriano Peixoto e reintegrou os militares nas fileiras das Forças Armadas. Rui Barbosa, infelizmente, a história do direito não conta esse fato, mas Rui Barbosa disse que, num país diferente, essa decisão seria comemorada durante a história como um marco, de fato, do direito desse país. Infelizmente, no Brasil, essa decisão não é reconhecida. Justamente por esse caráter de enfrentamento do poder público, a Justiça Federal foi extinta com a Constituição de 1937, na era Vargas, e foi recriada através do ato institucional número 2, num clima de desconfiança, porque o ato institucional número 2 foi editado já pelo regime militar. Para a surpresa de muitos, a Justiça Federal se revelou uma instituição independente desde o princípio. Desde o princípio, a ponto de se ter discutido se ela deveria permanecer na Constituição de 1988, a Constituição agora em vigor. No Rio Grande do Norte, a Justiça Federal foi instalada exatamente em 28 de fevereiro de 1967. A primeira vara que foi titularizada justamente pelo doutor Araquém Maris. Está completando agora 50 anos, e os 50 anos de uma história a se comemorar. Eu posso dizer que a nossa instituição enfrentou 3 fases. A primeira fase eu chamo de fase de construção da identidade da instituição. A instituição começou ali num prédio, foi instalada num prédio ali na Avenida Deodoro da Fonseca e rapidamente foi transferida para um local aqui pertinho, na Avenida Hermes da Fonseca, cruzamento com a Rua Apudi, onde funcionou até os anos de 1990. Essa fase foi uma fase de consolidação da sua identidade calcada na presteza, na praticidade, no vanguardismo e na elevada qualidade de suas decisões. Numa segunda fase, com a transição para a transferência ao nosso prédio hoje, que praticamente fundou um bairro, nós somos a primeira instituição a se dirigir para aquele que hoje é chamado Bairro Judiciário de Natal. Eu posso chamar essa fase de expansão de direitos, de consolidação do modelo de trabalho. Foi uma fase de afirmação da eficiência do seu caráter inovador. E uma terceira fase, já nos anos 2000, que eu posso chamar de fase de desbravamento e de busca do cidadão. Foi o momento de criação dos Juizados Especiais Federais e de instalação da Justiça Federal no interior do Estado. Hoje nós somos 25 juízes e 400 servidores. Nós atendemos o cidadão em Natal, em Mossoró, em Caicó, em Açu, em Ceará-Mirim e em Pau dos Ferros. São 15 varas, uma turma recursal e uma secretaria administrativa que dá conta de inúmeros setores, como a Escola da Magistratura Federal, titularizada, dirigida pelo Dr. Janilson, pelo Centro de Conciliação, a qual dá suporte, dirigido pela doutora Gisele, entre outros. E como é que eu vou mostrar como é que eu vou prestar contas do que nós fizemos no curso desses 50 anos? Eu elegi, senhor presidente, 7 valores, e a esses valores vou associar
algo que eu, de certo modo, considerei como contribuição da nossa instituição para a história do nosso Estado. O primeiro valor que eu elegi aqui, eu penso que quem integra a instituição vai concordar, foi a independência. Primeiro porque, de fato, esse foi o valor que inspirou a criação da própria Justiça Federal Brasileira, nos idos de 1890, e aqui, nesses 50 anos, inúmeros são os casos que mostram a atuação imbuída desses valores por parte da nossa instituição. O primeiro caso que eu poderia citar foi o processo de desapropriação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse processo iniciou nos anos de 1970 e era um processo que envolvia um pedido de indenização a uma família em face de um ato praticado pelo Exército Brasileiro. Não era comum no Brasil, naquela época, que a Justiça corrigisse os atos do Exército Brasileiro, e nós temos um exemplo no Rio Grande do Norte. Há um segundo caso que eu menciono aqui, que eu posso mencionar aqui, posterior ao período ditatorial, porém ainda sob forte influência das Forças Armadas. É um caso de um habeas corpus contra um general, inédito no país na época, que foi concedido pelo juiz federal Walter Nunes, em favor de um militar do 16RI, que havia ganhado o direito na própria Justiça Federal de estudar. E o general não concordara com a decisão da Justiça Federal e informou que o remédio para a decisão seria a prisão do militar, depois afastada pelo habeas corpus. A Justiça Federal tem um caso inédito de condenação das Forças Armadas por tortura. Como também a Justiça Federal tem um caso emblemático, essa é uma das decisões mais belas da história do direito internacional, não só no Brasil, como também no mundo, uma decisão do desembargador hoje homenageado Edilson Nobre, concessiva da nacionalidade brasileira a um apátrida africano, um caso, inclusive, patrocinado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o que, de certo modo, mostra também a sensibilidade da instituição, do ponto de vista social, em relação a casos como tais, porque esse é um caso de afirmação dos direitos humanos e emblemático nos tempos de hoje, em que os fluxos migratórios consistem num dos maiores problemas do mundo. No caso, a Justiça Federal apresenta à sociedade potiguar um exemplo emblemático de independência, no sentido de reconhecer um direito fundamental de um cidadão que sequer era brasileiro. O segundo valor que eu elejo para associar a nossa instituição é a meritocracia. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte foi o primeiro órgão público do Rio Grande do Norte a realizar processo seletivo para a contratação de estagiários. Parece pouco, mas isso é muito emblemático, porque mostra como é que a instituição se comporta em termos de valor. Todos os servidores da nossa instituição, mesmo os comissionados, são selecionados desde sempre por critérios rigorosamente técnicos e curriculares. Nosso percentual entre os magistrados de mestres e doutores em direito é superior ao de qualquer universidade potiguar, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O número de mestres e doutores da Justiça Federal é considerado suficiente para a fundação de uma universidade. Nós oferecemos, somente agora, 3 cursos de especialização aos nossos servidores e nós geramos, durante esses 50 anos, profissionais de sucesso que levaram a nossa forma de trabalhar para outras instituições. Nós temos vários juízes, vários promotores, servidores da Câmara Municipal, que foram nossos servidores, nossos estagiários, enfim, que compreenderam, assimilaram a nossa forma de trabalhar e que depois espraiaram a nossa forma de trabalhar em outras instituições. O terceiro valor que eu elejo, presidente, é a eficiência. Eu costumo dizer, senhor presidente, que a justiça é a saúde da alma. E eu penso que, por isso, tinha razão o doutor Delgado quando dizia que a justiça precisa funcionar 24 horas. O plantão judiciário no Brasil só foi instituído há cerca de 10 anos. Ele foi considerado obrigatório pelo CNJ. A nossa instituição, desde a data em que abriu, sempre funcionava 24 horas. O cidadão podia procurar a Justiça Federal, que receberia a prestação jurisdicional a qualquer hora do dia ou da noite.
Nossa instituição é considerada um modelo no país na área de judicialização da saúde, muito por força do trabalho da doutora Gisele, que é premiada nessa área, como também na área de conciliação, também por força do trabalho da doutora Gisele, que também é premiada nessa área. Nos últimos 3 anos, nossa instituição obteve o índice de 100% no índice de produtividade comparada do CNJ. Basicamente, esse índice diz quanto a instituição consegue realizar com os insumos que estão à disposição, materiais e humanos. Pelo CNJ, não há como produzir mais do que a nossa instituição com a matéria-prima disponível. Nós temos mais de 1 milhão de processos em nossos arquivos, nós julgamos com 25 juízes e apenas 400 servidores, quase 50 mil processos por ano. Tem um detalhe que eu considero importante, porque isso, do ponto de vista político, é impactante e é emblemático numa prestação de contas ao natalense. Nos últimos 10 anos, nós pagamos em precatórios e requisições de pequeno valor 1,7 bilhões de reais. No último ano, nós pagamos 360 milhões de reais, isso equivale a 15% do orçamento do município do Natal, com 25 juízes e 400 servidores. Nós somos o órgão que mais paga no Rio Grande do Norte, que mais distribui recursos em todas as esferas, né? E aí me refiro a recursos federais. Eu costumo dizer que o nosso órgão faz do Potiguar brasileiro, porque garante direitos que o Estado do Rio Grande do Norte, a princípio, não conseguiria. Nós efetivamos direitos através dos recursos federais. Nossa instituição é uma instituição também, seria um quarto valor, calcada pela sensibilidade social. Foi na nossa instituição que foi realizada a primeira audiência no Brasil na casa de um idoso doente. Isso no ano, salvo engano, de 2004. Foi também na nossa instituição que foi realizada a primeira audiência criminal na casa de um cidadão. O cidadão não tinha condições de se deslocar ao fórum. A audiência foi realizada com ela de casa. Nossa instituição tem um programa, senhor presidente, e eu agradeço pela oportunidade de explicitar o resultado desse programa de ressocialização de presos, como foi referido no vídeo. É um aspecto que eu considero importante dizer. Esse programa funciona há mais de 20 anos. Nós temos hoje um terceirizado de uma empresa contratada, que foi nosso reeducando há mais de 20 anos, e ele há mais de 20 anos já ressocializado, presta serviço na Justiça Federal. É o senhor Sebastião Leocádio, conhecido carinhosamente por nós como Maguila, entre muitos outros. Nós, há 13 anos, nós oferecemos um programa importante para o mundo jurídico potiguar, chamado de Quinta Jurídica. Nesse programa, nós oferecemos o viés jurídico, porém com uma visão multidisciplinar de temas de interesse comunitário. O detalhe é que, nesse projeto, nós prestigiamos também a pessoa com deficiência, fomos o primeiro órgão a contratar para um projeto permanente pessoas com deficiência para nos apoiar. Os recepcionistas desse programa, desde o primeiro dia, são pessoas com deficiência. Nós realizamos também o Escola na Justiça há quase 4 anos e realizamos o projeto Instância das Artes há 2 anos, vamos fazer 3 anos agora. Recebemos a nata da arte potiguar na nossa instituição como forma de apoio. Nós temos um outro valor a oferecer aos natalenses e aos potiguares, que é a inovação. Quanto a isso, eu posso prestar contas no sentido de que nós somos a primeira unidade do Poder Judiciário do Brasil a receber o processo judicial eletrônico. O primeiro processo foi distribuído no Brasil, no PJE, que é o sistema de processo eletrônico brasileiro, eleito pelo CNJ a partir da experiência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, foi distribuído para a 5ª Vara Federal aqui em Natal. A primeira audiência de custódia realizada na Justiça Federal foi... A primeira audiência de custódia da história da Justiça Federal foi realizada também na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E, no nosso caso, foi a única instituição judiciária do país a implementar o projeto de forma espontânea, sem a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. Nós somos a primeira unidade da Justiça Federal a criar um programa de mediação e somos a primeira do Judiciário a inovar com a realização de mediação em direito público. Foi uma criação
do juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira, que aqui está. Nós fomos estudar nos Estados Unidos apenas para criar esse programa. Nós fomos a primeira unidade do Poder Judiciário do país a realizar audiências de conciliação pré-processuais. Fomos o primeiro órgão do Poder Judiciário do país a implementar sessões de julgamento exclusivamente orais na turma recursal, com o então presidente Francisco Barros Dias. E nós sufragamos aqui algumas teorias consagradas no direito brasileiro, nas nossas decisões, como a teoria da relativização da coisa julgada, com o nosso querido José Augusto Delgado. Também temos vários casos emblemáticos de cooperação judiciária, como realização de audiências concertadas, entre outros atos de cooperação extremamente difíceis. Um outro valor que eu tenho aqui a oferecer é o acolhimento ao cidadão de Natal e do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, todos os nossos fóruns têm brinquedotecas, uma forma de nós acolhermos também as crianças e, de certo modo, mostrar que lugar de criança também é na justiça. Nós reformamos recentemente todos os nossos ambientes de atendimento ao público. Hoje, os ambientes, digamos assim, mais sofisticados, não são os ambientes compartilhados por juízes e servidores, são os ambientes onde o cidadão está, como o central de atendimento, a central de perícia médica e o centro de conciliação. Outro valor que eu considero importante, senhor presidente, é a igualdade. Não existe tratamento discriminatório e, por outro lado, não existe tratamento diferenciado em relação a determinadas pessoas na nossa instituição. Nossa instituição trata o brasileiro como brasileiro, o potiguar como potiguar e o natalense como natalense. Outro valor importante da instituição é a integridade e a seriedade que foi referida muito gentilmente no discurso do vereador Aldo Clemente. Não há notícia na nossa história de nenhum escândalo de corrupção que macule a seriedade e integridade que é reconhecida pela sociedade do nosso trabalho. E o último valor que eu trago aqui, senhor presidente, é a presteza. É conhecido, acho que o doutor Paulo Coutinho pode testemunhar, é conhecido como nossos servidores tratam bem o cidadão. Essa semana mesmo, eu vi uma referência de um advogado que estava estranhando, porque não compreendia como é que um dos nossos servidores podia ter se interessado tanto pelo trabalho, tanto pelo problema dele, porque ele não tem o hábito de ser tratado por pessoas que se interessam pelo problema dele, e ele viu isso na nossa instituição. Por fim, senhor presidente, eu vou concluir. Eu quero apenas fazer o registro de alguns benefícios da nossa instituição ao cidadão potiguar, ao cidadão natalense, algumas decisões históricas da nossa instituição que eu penso que foram contribuições importantes também para a história de Natal e do Rio Grande do Norte. Primeiro, como já referido, o processo de desapropriação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, talvez hoje é a instituição mais importante do nosso Estado, uma instituição que realmente faz a diferença num Estado pequeno e pobre como o nosso, com excelência reconhecida, com extrema dificuldade em tempos de crise de prestação de serviços, instituição que eu tenho a honra e o orgulho de integrar. Então, o processo de desapropriação, todo o início da política pública de implantação teve a atuação da Justiça Federal envolvida, a instalação da Barreira do Inferno, também o processo de desapropriação se deu na nossa instituição, o processo de instalação do aeroporto Augusto Severo também se deu na nossa instituição, a preservação, como referido, do Morro do Careca e a urbanização da Praia de Ponta Negra. Todos, quem tem um pouco de mais idade se lembra como Ponta Negra precisava de reordenação e foi no processo nosso na 5ª Vara que isso ocorreu. Tem um caso interessantíssimo, muito emblemático do ponto de vista político, senhor presidente. Foi um potiguar, num processo na Justiça Federal, a primeira pessoa do país a ter liberados os seus cruzados novos no governo Collor. A primeira decisão nessa matéria foi da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, do nosso Francisco Barros Dias, aqui homenageado. Outro processo extremamente emblemático da nossa história é o júri, chamado Júri dos Carneiros, um processo que envolvia um certo temor por parte das instituições e das autoridades e que foi conduzido com brilhantismo também pelo Francisco Barros Dias e teve como procurador da República o hoje ministro Marcelo Navarro. Em tempos de garantia dos direitos humanos, senhor presidente, é importante dizer que foi no Rio Grande do Norte, na Justiça Federal, a primeira vez que um brasileiro teve direito à pensão por morte em função de uma união homoafetiva. A primeira vez na nossa história. E o primeiro militar que
que teve direito a uma pensão por morte em função de união homoafetiva. Foi na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Foi a primeira vez que uma decisão foi proferida no sentido de evitar discriminação à mulher que adotava um filho no que se refere à sua licença. Como também foi a primeira vez no país que se relativizou o uso do cannabis para fins terapêuticos, algo que se tem discutido muito hoje no Brasil. A primeira decisão da nossa história foi na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E eu posso dizer, presidente, que isso foi o que eu consegui colher nos últimos dias. Eu não fiz realmente uma pesquisa mais detida, porque eu falaria durante a madrugada sobre processos que realmente fizeram a diferença na vida dos potiguares e dos natalenses. Em linhas gerais, senhor presidente, nós somos a Justiça da Previdência, nós somos a Justiça da Assistência Social, nós somos a Justiça da Saúde, nós somos a Justiça da Educação, nós somos a Justiça do Meio Ambiente, nós somos a Justiça do Combate à Corrupção e, eu diria, nós somos a Justiça do Desenvolvimento, porque também são emblemáticas as nossas decisões na área de telecomunicações, na área de impulso realmente à geração de riquezas no país e no Rio Grande do Norte. Senhores vereadores, caros colegas, eu me sinto extremamente envaidecido de estar aqui hoje e me sinto envaidecido de ver a Justiça Federal homenageada pela Câmara Municipal de Natal. Mas me sinto envaidecido porque a maior vaidade da instituição, se eu posso concluir com um valor possivelmente negativo, a nossa maior vaidade é servir aos potiguares e aos natalenses. Nós somos os garantes, repito, da condição de brasileiros a todos os potiguares e o grande parceiro de um Brasil do futuro, um Brasil justo, democrático e republicano, a partir da efetivação de direitos, da efetivação da cidadania prevista na Constituição. Nesse sentido, senhor presidente, eu queria agradecer imensamente pela honra de estar aqui hoje, em nome de cada magistrado, de cada servidor, de cada estagiário, de cada colaborador terceirizado, conciliador, mediador da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E reitero o compromisso, por mais 50 anos, de continuar prestando o mesmo serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Fugindo um pouco aqui da sequência do cerimonial, inclusive recebemos aqui uma aula da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Parabenizar aqui o doutor Marco Bruno, que apresentou aqui a Justiça Federal. A homenagem é mais do que justa. E agora, depois dessa aula, dessa aula breve, inclusive, né, que o senhor disse que, se fosse falar aqui tudo, eu passaria a madrugada. Eu concedo a palavra aqui ao presidente Ranieri para fazer algumas considerações. Quebrando um pouco o protocolo. Doutor Marco Bruno nos deu uma aula. Eu, como um bom ouvinte, posso ter a certeza hoje que a justiça, ela passa uma imagem para nós, enquanto cidadão, muito fria. E hoje eu vi um outro lado da justiça pela primeira vez, de inúmeras solenidades, e aqui não estou jogando confete, nem sendo demagogo, não. Vai sendo muito verdadeiro e transparente. Que pela primeira vez eu pude ter a oportunidade de ter um conhecimento que a justiça, ela não é fria, ela é humana também. Ela tem uma política de humanização, como eu vi dos 7 valores apresentados, muitos deles tinham essa preocupação com o cidadão, com as causas, com os méritos e com a justiça social. Então, para mim foi muito importante, porque eu sempre tive o olhar, até quando eu fiz uma pós-graduação em Direito Administrativo, era apenas o mérito e o objeto. E hoje eu vi um outro lado sendo proferido por um gestor da justiça, e aqui tem inúmeros juízes presentes, servidores, que voltam a dizer,
Hoje aqui fomos um palco neste plenário transmitido pela TV Câmara para que a Justiça Federal poder apresentar a contribuição que ela tem dado ao desenvolvimento da nossa cidade, à formação da cidadania, a sensibilidade para a todos aqueles que recorrem à justiça. Então, eu me sinto hoje muito feliz, porque eu passei a ter um outro olhar da justiça, que eu sempre a vi de uma forma muito ereta, muito correta, mas ao mesmo tempo também muito fria. E hoje eu vi um outro lado que nós não tínhamos conhecimento. Parabéns ao doutor Marco Bruno, que de uma forma não didática, mas de uma forma objetiva, Vossa Excelência pôde apresentar a todos que estão nessa sessão solene da importância dos pilares que a justiça, desde Rui Barbosa até hoje, tem contribuído para o nosso país e, principalmente, ao nosso Nordeste, ao nosso Rio Grande do Norte, à nossa cidade natal. Obrigado. Quebrando mais uma vez o protocolo, senhor presidente, eu queria aqui fazer um registro. Tem um procurador aqui da Câmara, doutor Marco Bruno, que foi estagiário da 4ª Vara Federal aqui de Natal, é doutor Daniel Leves, e foi servidor concursado de Caicó. E hoje nos honra com o seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Natal. Um agradecimento. Presidente, se me permite quebrar o protocolo, a justiça é tão, muitas vezes, formal, mas eu vou quebrar um protocolo mais uma vez. O doutor Janilson ali já está rindo, que é um amigo meu de infância. Eu ia revelar isso aqui não, doutor Janilson. Mas eu vi uma citação que, com todo respeito, eu acho que faltou uma homenagem a uma pessoa que eu não conheço, não é minha eleitora, que diz que político só elogia quando você está elogiando seus eleitores. Mas Vossa Excelência fez um elogio a uma pessoa, e que depois eu perguntei ao doutor Aldo e disse que estava presente aqui, e que é uma juíza, que é a doutora Gisele. O senhor citou ela por diversas vezes, a contribuição de Vossa Excelência, que eu não a conheço, mas diante do que o doutor Marco Bruno citou, vi que a senhora deveria também ter sido homenageada. Faço aqui uma citação da mesa diretora da Câmara, uma homenagem verbalizada, porque eu vi que a senhora contribuiu muito a essa gestão do doutor Marco Bruno. Obrigado. Não vou mais quebrar protocolo, tá? Então vamos. Queria agradecer à equipe do cerimonial da Câmara Municipal de Natal, na pessoa de Joãozinho, nossa assessoria do meu mandato, o vereador Aldo Clemente, na pessoa de Érica Rocha, e a todos os técnicos envolvidos que organizaram de maneira muito afetuosa esta solenidade. Agradecer aos servidores da Justiça Federal, agradecer aos homenageados, aos magistrados, aos servidores, agradecer à imprensa, aos jornalistas presentes, agradecer a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene, convocando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 22 de março, amanhã, quarta-feira, no horário regimental. Desejo a todos uma excelente noite. TV Câmara, a TV do povo de Natal.